é você além dos rótulos? Quem é você além das expectativas das outras pessoas? Você já se perguntou isso? Será que todas as escolhas que você faz têm a ver com o que você quer? Ou tem a ver com aquilo que os outros acham que você deve fazer? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as projeções, expectativas, os julgamentos que as pessoas têm sobre a gente e que a gente acaba adotando como a nossa forma oficial de ser. Se você não me conhece ainda, meu nome é Diana e eu tô aqui para te empoderar a ter uma vida que funcione para você. Quem nunca recebeu uma enxurrada de projeções e de expectativas da nossa família, dos nossos amigos, dos nossos professores? Na maioria das vezes, a intenção de quem faz isso é muito boa. Os nossos pais, na maior parte das vezes, querem que a gente tenha sucesso, que a gente estude, que a gente cresça profissionalmente, que a gente ganhe muito dinheiro. Às vezes até alguns professores, querem que a gente cresça, que a gente aprenda mais, que a gente passe na frente dos outros colegas. Só que será que tudo isso funciona pra gente de verdade? Será que todas essas projeções que colocam na gente, as expectativas que tem da gente, funciona? Será que isso é verdadeiro pra gente? Quando a gente fica o tempo todo tentando atender e responder às expectativas dos outros, a gente acaba não sendo fiel ao que a gente quer muitas vezes, porque pode acontecer de eu querer uma coisa hoje e amanhã acordar diferente, ter mudado, tá querendo escolher outra coisa, ter percebido que aquilo que eu escolhi eu não gosto tanto. Isso tudo sem contar aquelas projeções que são bem negativas, vamos dizer assim, de que a gente é preguiçoso, de que a gente não faz as coisas a tempo, de que a gente procrastina, de que a gente não dá certo com nada. Se a gente não presta atenção, a gente vai crescendo e vai concretizando tudo isso. Porque a gente ouviu essas projeções de pessoas que a gente confia muito na maioria das vezes, Da nossa família, da nossa mãe, do nosso pai, nossos avós, tios, pessoas que a gente cresceu, pessoas que a gente tem total confiança. Isso acaba virando uma verdade pra gente. As pessoas que têm o diagnóstico de neurodivergências, por exemplo, também recebem muitos rótulos, muitas projeções. A gente precisa ficar presente com isso para perceber o que funciona, o que tá ajudando e o que não tá. Por exemplo, se você hoje é adulto, ou até tem um filho que recebeu um diagnóstico de TDAH, de autismo, de TOC, você já deve ter percebido que tudo isso tem uma série de rótulos que faz você ficar cada vez mais limitado. Você começa a achar que você tem um problemão e que você não tem capacidade para fazer um monte de coisa que uma pessoa normal teria. Mas eu tenho um convite para te fazer. Que tal, ao invés de você comprar todas essas projeções e todos esses rótulos, seja de uma neurodivergência, seja aqueles que você recebeu lá quando você era criancinha, ao invés disso, você começar a perceber quais são as suas capacidades na verdade. Por exemplo, uma pessoa que tem o diagnóstico de TDAH, ela naturalmente é muito rápida. Ela tem uma facilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ou ela pode até ter o hiperfoco, que faz com que ela tenha total cuidado ali com cada detalhe do que ela está fazendo. Tudo depende da forma que você olha para aquilo. Se você deseja olhar para aquilo como uma limitação ou como uma capacidade. Inclusive, vou deixar aqui a sugestão de um vídeo que eu fiz sobre TDAH. Isso precisa ser uma decisão, precisa ser uma escolha mesmo, porque você vai se deparar com muita gente colocando essas projeções em você o tempo todo. Desde como você deveria ser, até coisas que você talvez não tenha capacidade de conquistar. O grande risco aí é você entender que isso é verdade, principalmente se isso vem de uma pessoa que você confia muito e começar a se limitar. Parar de dar ouvidos ao seu saber, sabe a intuição que a gente tem? Quando a gente sabe que aquele caminho que a gente está vendo é um caminho verdadeiro, mas porque teve alguém que a gente confia, disse que não, a gente acaba desistindo. Tem uma pergunta que eu uso e eu gosto de fazer todos os dias, e essa pergunta me afasta das projeções que as pessoas têm sobre mim. É o seguinte: universo,
Quem sou eu hoje? E que grandiosas e gloriosas aventuras eu terei? Quando você faz uma pergunta, você abre a sua energia para as possibilidades. Quando a sua energia está aberta, você reconhece as possibilidades. Quando a sua energia não está aberta, você fica procurando por resposta pronta, procurando aquilo que é certo, você tem limitação. Então, essa pergunta vai começar a abrir a sua energia para aquilo que talvez você ainda não tenha reconhecido. Muito além das projeções e das expectativas que os outros têm sobre você. Tem uma força muito grande dentro da gente, mas que para a gente poder reconhecer essa força, às vezes a gente precisa de uma ajudinha, sabe? E a pergunta faz isso. A pergunta faz você enxergar possibilidades, ao invés de ficar tentando enxergar só aquilo que é certo e só aquilo que é esperado de você. E também não tenha medo de decepcionar as pessoas, especialmente a nossa família, aquelas pessoas que gostam da gente. Quando a sua energia ela tá voltada para honrar você, naturalmente os outros vão perceber. E daí você tem que estar disposto a decepcionar todo mundo, menos você. Isso é uma prática, isso é um exercício, a gente não é ensinado a fazer isso. Então talvez você sinta um pouco de dificuldade no começo, mas aos poucos você vai percebendo os resultados que isso vai trazer para você e vai ficando mais fácil. Lembra, a sua energia, ela tem que estar focada naquilo que você quer. A gente precisa ter clareza e parar de confundir as coisas. Às vezes a gente fala que quer uma coisa, mas a nossa energia tá no que a gente não quer. Então começa a usar essa ferramenta, que é essa pergunta, e começa a deixar vir à tona quem é você. Pode ser que você se surpreenda bastante e se sinta cada vez mais feliz e conectado com a sua essência.